Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer a presença de todos, agradecer também o convite para participar dessa sessão temática. Queria apresentar, então, me apresentar, eu sou Maísa Fonseca de Almeida, pós-doutoranda no Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP. O nosso moderador, André Pauliello, é mestrando na Unicamp, estará aqui hoje conosco, e o nosso apoio técnico, que é o João. Então, agora eu inicio a sessão, apresentarei já o nome dos trabalhos e os autores. O primeiro trabalho, Morfotipo Rural como indicador da dimensão patrimonial do território, uma representação no município de Aracruz, dos autores, Júlia Curtuliana, Antônio Miguel Vieira Monteiro, Renata Hernani de Almeida. O artigo, A Escola Prática de Agricultura Fernando Costa, o Patrimônio Neocolonial no Interior de São Paulo, com Júlia Cimaburo, Guilherme Alves de Souza e Miguel Antônio Buzar. O artigo Apresentação e Fruição de Áreas Arqueológicas em Contextos Urbanos e Rurais, de Tatiana de Carvalho Costa, e o trabalho Uma Cidade em 6 Partes, Análise Morfológica de Piranhas no Sertão de Alagoas, dos autores Letícia Naka Cartacho Michina, Valéria Augusto Soares de Medeiros e Flaviana Barreto Lira. Cada um dos trabalhos, só relembrando, terão 15 minutos de apresentação, e então o André, ele vai nos auxiliar quando se passarem 13 minutos, a gente vai soar a campainha. Nosso papel é um tanto quanto esse, cumprir, que a gente consiga apresentar os trabalhos em 15 minutos para que a gente tenha o tempo de debate ao final. Então, convido os autores do primeiro trabalho a, por favor, apresentá-lo. Muito obrigada. Boa tarde, gente. Eu sou a Júlia, vocês estão me escutando bem? Eu Sim. vou apresentar o trabalho para vocês, então eu vou apresentar aqui a tela, e aí vocês me falem se estiver aparecendo certinho. Alô? Oi. Está aparecendo na tela? Sim. Oi. Aqui. Sim, tá ótimo. Tudo bem. Então, eu vou começar a apresentar o trabalho. Então, como a Maísa apresentou, ele é intitulado Morfotipo Rural como indicador de uma dimensão patrimonial do território, uma representação no município de Aracruz. Ele é fruto da minha pesquisa de dissertação, sob orientação da professora Renata Hernani de Almeida, em parceria com o INPE, através de uma disciplina cursada com o professor Antônio Miguel Vieira Monteiro sobre geoprocessamento. Então, esse trabalho está inserido nessa tríade de pesquisa entre território, representação e patrimônio, cujo objeto concreto é o município de Aracruz, no Espírito Santo, aqui destacado no mapa, é o município litorâneo. O principal referencial teórico utilizado é a Escola Territorialista Italiana, que tem como uma de suas premissas a representação cartográfica, a partir que vão ser realizadas a partir de ferramentas digitais e técnicas de geoprocessamento, para então ser realizada uma análise morfotipológica com o princípio do morfotipo rural, representando os componentes espaciais singulares do território. O objetivo é a produção de representações territoriais em sua dimensão patrimonial correspondente ao morfotipo rural, envolvendo as cartografias de hipossometria, hidrografia e de uso e cobertura da terra. O método, então, ele é dividido em quatro fases. A primeira de pesquisa analítico-histórica sobre o objeto concreto, com respaldo teórico da Escola Territorialista Italiana, onde foram pesquisados fotografias, dados históricos, dados que fosse possível interpretar e desvelar quais foram os ciclos de territorialização presentes nesse município. Então, foi feita uma coleta de dados, arquivos e camadas para aplicação e manejo de dados pelo software QGIS, que é um software que parte já auxilia na elaboração dessa terceira fase, que é a elaboração dos mapas
através da manipulação de dados e camadas para obtenção de uma representação cartográfica territorial do morfotipo rural, para então, por último, serem feitas as análises das cartografias e da camada morfotipológica de Aracruz. A representação gráfica, então, ela tem como princípio a coleta, a organização e a sobreposição de camadas para a elaboração de cartografias do patrimônio territorial, que parte de uma identificação da consistência patrimonial do seu estado da arte e dos potenciais patrimoniais locais a partir desse morfotipo rural, para a identificação das estratégias a serem utilizadas para a valorização desses princípios. A organização de um banco de dados geográfico a partir da coleta de informações e dados espaciais também é adquirida através dessa representação gráfica. E o morfotipo rural, ele nos proporciona os elementos estruturais potenciais para um desenvolvimento autossustentável, que são as relações que estão inseridas nesse morfotipo, as relações hidrogeomorfológicas, as tramas agroflorestais, as construções e as infraestruturas rurais. A partir desse reconhecimento desse território, é possível analisá-lo por duas esferas, uma cognitiva e uma por revisão de normativas, dando então o respaldo técnico necessário para uma elaboração de um cenário estratégico a partir desses potenciais patrimoniais identificados. Então, o município de Aracruz está representado nesse mapeamento. Ele é um município com características históricas, como a longa duração da população indígena, né, dos habitantes originários, nessas duas áreas destacadas em verde. Ele é um município que possui 9 núcleos urbanos e 5 unidades administrativas espalhados por todo o seu território, mas há uma maior concentração próximo à rede hidrográfica, tanto no mar quanto nos rios. É um município com predominância de planície, mas que tem o entorno de seus morros reconhecidos, dou destaque principalmente a essa elevação, que é o Morro do Aricanga, que é uma das unidades de conservação municipais, é um parque municipal natural que preserva a fauna e a flora locais e de fomento à pesquisa. Grande parte do solo desse município, ele é utilizado para a monocultura de eucalipto, e ele também tem como característica ter uma abundante rede hídrica, que eu vou apresentar para vocês nos mapas seguintes. Também são características ter uma extensão da linha férrea, aqui é a Estrada de Ferro Vitória Minas, tem uma extensão para a área litorânea, aqui que é um grande complexo industrial relacionado com esse cultivo do eucalipto no município, e ele possui rodovias tanto estaduais quanto federais aqui com essa BR-101. Então, esse mapa foi desenvolvido pelo Instituto Jones dos Santos Neves, com os dados de 2010. Então, nele é representado em verde claro a monocultura de eucalipto, ocupando grande parte do território. Em laranja é representado os demais cultivos, né, a de agricultura. Em bege é a área ocupada por pastagem. Em verde escuro, a área de vegetação nativa, que está entremeada a essa área de eucalipto e concentrada aqui nessa reserva do Aricanga. E aqui nós temos também uma área de reserva, é a reserva de Comboios, que contempla tanto a área terrestre quanto a área marítima. Aqui também, como eu apontei no mapa anterior, tem uma zona industrial, e em cinza são as áreas, os núcleos urbanos. Para a representação patrimonial de Aracruz,
como fonte de classificação de dados, foram utilizados os fatores de uso e cobertura da terra, dos cursos d'água, dos limites municipais, do trecho rodoviário e ferroviário, dos núcleos urbanos e rurais e da ortofoto por satélite. Todos esses mapas foram elaborados com tecnologia SIG a partir do software QGIS, que é um software de uso livre, que possibilita a criação, processamento, manipulação, visualização, análise, armazenamento e publicação de informações geoespaciais, formando esse mapeamento, essas cartografias. Então, o primeiro mapeamento realizado foi do relevo, que tem como característica o município ser um relevo de planície, que há uma maior, desculpa, a gente fugiu a palavra, mas uma irregularidade, né? A hipossometria maior, mais elevada no limite municipal. Aqui, novamente, é possível identificar esse Morro do Aricanga e, junto com esse terreno de planície, junto com essa característica hidrográfica de abundância, né, hídrica mesmo, devido à presença de rio, tanto o rio Piraquiaçu quanto o rio Comboios, e a presença de 3 lagoas de dimensões significativas para o estado, dando destaque principalmente a essa ao norte, que divide sua extensão com o município de Linhares, forma uma propensão à ocupação territorial, pois o solo é fértil e plano, né? Então é mais propício toda a sua utilização. Aqui eu também quero destacar que o Rio Piraquiaçu, ele tem importante fonte histórica, pois foi por meio dele que houve a entrada dos imigrantes para o interior do estado. Então, aqui, sobrepondo, né, aquelas informações com as informações de uso e cobertura da terra disponibilizadas pelo IEMA, é possível identificar que há uma grande cobertura, aqui achurada em azul, do reflorestamento de eucalipto, né, que é um dos grandes problemas do município de Aracruz, esse reflorestamento que foi iniciado em meados do século anterior, né, do século XX, e traz grandes abordagens, né, discussões sobre esse uso da terra. Então, há uma grande parte do município, ele é ocupado por esse reflorestamento do eucalipto, há uma maior concentração dos demais cultivos de agricultura na parte norte do município, e Aracruz se destaca pela produção cafeicultora e fruticultora, onde há destaque principalmente para o café, pois é possível localizá-lo em todo o seu território. Na pesquisa, né, no artigo, há uma aproximação por meio de quadrantes para esse mapa, mas devido ao tempo disponível, eu vou apresentá-lo assim em geral, mas quem tiver interesse é só consultar o artigo que vai ser disponibilizado posteriormente. Essa área que não é achurada, que não há uso de cores, onde está aberta a camada satélite, é a área desculpa, a gente perdi a palavra. De plantio não, desculpa. De bovinocultura, né,
A área em verde é a caracterizada pela mata nativa. Aqui destaco novamente o Morro do Aricanga, que é uma área de preservação. Aqui, outra área de preservação, que é a reserva de Comboios, que eu falei anteriormente, que é a área tanto terrestre quanto marítima, ela é protegida. Aqui podemos perceber também que essa mata nativa, ela está entremeada ao eucalipto, e também uma informação muito relevante e interessante é que a área de território indígena, ela também está, o eucalipto também está sobrepondo sobre ela. Então, como resultado de discussão, sobre o morfotipo territorial e o patrimônio local, são identificados que os núcleos urbanos, eles são dispersos por todo o território e concentrados principalmente no litoral, com a sede quase que centralizada ao município, uma estratégia mesmo econômica e política sobre os demais núcleos. Os principais aspectos de uso e cobertura da terra são caracterizados pelo eucalipto, pela fruticultura com dominância principalmente da cafeicultura, identificada por todo o território, pelas áreas de pastagem, ocupando uma porcentagem territorial significativa. As áreas indígenas, elas estão se descaracterizando devido ao plantio de eucalipto. A mata nativa, ela é persistente, e onde somente são identificadas duas áreas protegidas, que são as reservas de Comboios e o Parque Municipal do Aricanga. E sobre o morfotipo rural e desenvolvimento autossustentável, vale destacar que Aracruz era um município rural até meados do século XX, passando por uma expressiva velocidade de transformação, modernização e reestruturação física, econômica e social local, principalmente devido ao reflorestamento homogêneo do eucalipto, atualmente entremeado por todo o território. Por intermédio de uma análise territorial, a partir dos morfotipos territoriais e os potenciais patrimoniais da região, é possível desvelar os sedimentos cognitivos e materiais que devem ser integrados e incentivados para um planejamento territorial a partir do reconhecimento e valorização da comunidade a eles. Então, propõe-se o estabelecimento de diretrizes para o reconhecimento do patrimônio, dos valores, dos fazeres e da produção local. Então, como conclusão, as cartografias realizadas, elas representam e descrevem a realidade territorial pelos mapeamentos, criando um banco de dados e um atlas territorial aplicável a diversas áreas de pesquisas, possibilitando analisar e realizar previsões e prospecções futuras para os cenários de mudança. Uma representação verbo-visual-gráfica facilita a leitura territorial, abrangendo o alcance e o entendimento dos dados apresentados para diferentes públicos, disciplinas e idades. A rápida expansão da eucaliptocultura tomou parte do território municipal e indígena, e o morfotipo rural, ele representa o território, pois suas características físico-hídrico-geomorfológicas, as tramas agroflorestais e as características de infraestrutura rural como um todo, são dominâncias territoriais, configurando seus invariantes e as regras estruturais. Eu agradeço a todos, e aqui eu encerro minha apresentação. As referências utilizadas, elas vão ser disponibilizadas no artigo. Muito obrigada, Júlia, pela Obrigada. apresentação. Agora vamos para o segundo trabalho, Morfotipo Rural, a Escola Prática de Agricultura Fernando Costa, o Patrimônio Neocolonial no Interior de São Paulo. Acho que talvez a Júlia fizesse a apresentação, ou o Miguel. Mas dá para passar para frente, porque a Júlia está com um problema para entrar e eu estou sem apresentação. Podemos ver? Podemos Não ver? tem problema. Ah, A Jasmine falou que ela estava tentando entrar. Então, a gente passa então para o terceiro trabalho, a apresentação e fruição de áreas arqueológicas em contextos urbanos e rurais, com Tatiana de Carvalho Costa. Por favor, Tatiana. Obrigada, boa tarde a todos. Eu vou apresentar aqui. Tudo ok aí?
Bom, Sim. obrigada. Esse trabalho, ele é um recorte, né, da tese de doutorado que eu defendi ano passado na UFBA. Eu fiz o doutorado em arquitetura, mas desde o mestrado eu investigo um pouco a interface entre arqueologia e arquitetura. E o recorte que eu trouxe para o encontro é sobre a diferenciação de contexto, né, dessas áreas arqueológicas quando elas são descobertas em contextos rurais ou em contextos urbanos. O que me motivou para essa pesquisa no doutorado foi a constatação, né, da grande quantidade de descobertas arqueológicas nos últimos anos, em diferentes contextos geográficos, desde, enfim, a gente tem aqui nessa imagem a área do Museu da Acrópole de Atenas, na década de 90, quando foi proposta a construção do museu, né, e se encontraram inúmeros vestígios, inúmeras estruturas antigas, ou em Roma, enfim, no Brasil, em todo lugar, né, esses estratos históricos, eles são constantemente revisitados, né, vamos dizer assim. Eu propus trabalhar com as estruturas arqueológicas e não com artefatos, né, obviamente, quando se fazem escavações, são encontrados materiais móveis, mas também estruturas fixas, né, que são produtos de antigas arquiteturas, e é com essa área que eu procuro trabalhar. Na nossa realidade brasileira, a gente tem inúmeras obras de infraestruturas que são feitas, né, acho que a grande maioria dos sítios arqueológicos são encontrados nesse contexto, mas também algumas pesquisas exploratórias, como essa que ocorreu em Alagoas, né, e foi encontrado o Forte Bess em 2015. Aqui a gente tem à direita, né, por ocasião das obras do Porto Maravilha, ou a descoberta do Cais do Valon, né, que é Patrimônio da Humanidade, esse grande sítio, né, de memória da porta de entrada dos africanos escravizados no Brasil. E a pergunta que eu coloco é como lidar, né, com esses contextos, como é que a gente vai fazer intervenções nesses locais, o que se conserva, o que se apresenta, né? Segundo a Carta de Lausanne, que seria o documento, uma recomendação internacional, né, sobre a conservação do patrimônio arqueológico, essas estruturas, né, que são trazidas à tona, elas devem permanecer no seu contexto original, né? Justamente um dos objetivos da conservação do patrimônio arqueológico é a manutenção desses sítios no seu contexto original. Essa carta, inclusive, recomenda, né, a colaboração de diversos especialistas para que essas estruturas elas não sejam expostas aos riscos e às consequências da escavação, né? Muitas vezes essas áreas são deixadas ao aberto, né, aguardando recursos para a ocasião de projetos de conservação e terminam muitas vezes sofrendo com as condições climáticas e se perdendo. Então, qual seria o desafio, né, de se projetar nessas áreas descobertas, né, nesses novos estratos que começam a fazer parte do cotidiano contemporâneo? Existe uma necessidade de proteção dessas áreas, né, muito em função dessa variação ambiental, que elas são colocadas, né, ao serem trazidas à tona. Há também algumas necessidades, né, de turismo, enfim, valores econômicos, né, e se buscam apresentar essas áreas, ou até mesmo avaliar o reenterro, né, você pode escavar, né, descobrir esses estratos, estudá-los, e dependendo das condições, reenterrá-los. Essa é uma das questões que eu acho que deve ser pensada. Então, só para contextualizar um pouco esse processo, né, de descoberta dessas estruturas, né, a gente tem o surgimento das estruturas arquitetônicas através da interferência humana nesses elementos da natureza, né, e com a modificação da forma e da disposição desses elementos, a gente tem as estruturas arquitetônicas que, com o passar do tempo, elas vão sofrer um processo, né, de abandono, de arruinamento por inúmeras causas, né, podem ser causas naturais ou provocadas, sendo assim expostas, né, às intempéries até que sejam ou completamente absorvidas, né, pela natureza, e elas podem se apresentar num estado de integridade diverso, né, desde cidades
praticamente intactas, como Pompeia e Herculano, que foram submergidas, né, pelas cinzas do Vesúvio, ou também em estados altamente fragmentários, né, quando se tem principalmente essa desintegração por causas naturais. E aí, nesse momento, é que são descobertas através dos métodos arqueológicos e se pensa, então, na sua reinserção na vida contemporânea. Então, o objetivo do artigo é expor um pouco, né, investigar esses desafios encontrados, né, nesse tipo de intervenção, em função da fragmentariedade das áreas. Aqui à esquerda a gente tem um exemplo, né, desse tipo de vestígio encontrado, aqui na Basílica de Ziponto, né, na Itália. Eu estudei na tese a experiência italiana, por isso que tem bastante exemplo assim, e também em função da contextualização dessas áreas arqueológicas. Num contexto urbano, essas áreas arqueológicas elas já nascem, né, já renascem dentro de tecidos que estão muitas vezes consolidados, e a exposição dessas estruturas nesses contextos urbanos é muito mais complexa. Uma outra questão que eu abordo no artigo é refletir o resultado dessas intervenções, né? Porque o que está se buscando é comunicar esses vestígios, né? Protegê-los, enfim, e também, ao mesmo tempo, contribuir, né? Para uma leitura adequada do sítio. Esse sítio, se é um sítio já urbano, né? Como é que esses vestígios, como é que essa nova intervenção vai interferir na leitura desse sítio consolidado. Eu não vou me estender nesses exemplos, senão eu acho que vai acabar engolindo o tempo aí. No artigo eu falo de 5 intervenções, mas eu recortei apenas 3, né, para apresentação. A metodologia é uma análise crítica desses projetos, né, são projetos que foram realizados aí nos últimos 30 anos. Na Itália, eu vou apresentar a Villa del Casale, que foi uma intervenção, foram 2 intervenções feitas nesse local. O Templo de Apola Velho, que é uma intervenção da década de 90, e aqui no Brasil eu vou falar um pouco da Praça da Sé, da antiga Sé em Salvador. O Templo de Apola Velho é uma área, né, onde se localizava um santuário de uma antiga cidade etrusca, né, fica localizada nos arredores de Roma, né, município ainda de Roma, mas cerca de 20 quilômetros do centro histórico. Esse exemplo, ele fala um pouco sobre a questão da valorização da paisagem, né, uma paisagem natural, e da compreensão dos vestígios arqueológicos que foram encontrados. Essa intervenção é uma intervenção da década de 90, foi projetada pelo Franco Ceschi, um arquiteto italiano, e o objetivo é que ela fosse uma intervenção temporária, né, para ilustrar um pouco de como teria sido esse santuário, né, a partir das fundações que foram descobertas. E ela acabou permanecendo até hoje, essa intervenção existe e foi restaurada, inclusive, nos anos 2000. Toda a área ela foi sinalizada com painéis ilustrativos, didáticos e com passarelas que passam por cima dos vestígios que foram descobertos, né? Em que a gente tem um pouco da imagem, né, dessa paisagem natural. Esse santuário da cidade etrusca, ele está localizado num platô, né, que ficava um pouco distante do núcleo urbano, localizado no alto, e é uma área que tem uma vegetação bastante densa, cursos de água, enfim, uma paisagem natural exuberante, e com a intervenção se buscou fazer uma releitura desse antigo templo, buscando com as dimensões, né, daquilo que teria sido o templo antigo, né, através de algumas pequenas inserções arquitetônicas, né, ou até cenográficas, com estruturas de ferro. O arquiteto ele buscou dar uma dimensão daquilo que existia anteriormente, né? Então, a diferença desse contexto paisagístico é que, com uma mínima intervenção, a gente consegue ter a percepção, né, gradual daqueles vestígios que estão soltos no terreno para uma área com uma maior conotação formal, que é essa colocada com a cenografia proposta pelo arquiteto, né, inclusive com detalhes decorativos, podia dizer até toscos ou singelos, mas que tentam ilustrar que aquela área, né, existia um aprimoramento construtivo, né, de alguns detalhes dessa construção. Então, existe uma possibilidade de preservação e compreensão desses achados, né,
principalmente pela facilidade com que estão dispostos na natureza. O arquiteto dá essa imagem virtual com essas dimensões e proporções originais e, ao mesmo tempo, agrega um significado daquilo, né, que existiu um dia. Então, o Franco Ceschi, ele é um arquiteto que ele tem um entendimento singular, né, sobre esse tipo de intervenção. Ele diz que nessa intervenção, inclusive, foi alcançado, né, a melhor valorização e conservação da área arqueológica, muito embora essa área não esteja sendo conservada fisicamente, né, a gente percebe que as estruturas estão expostas, mas para o arquiteto é justamente essa restituição de significado que constitui a essência da valorização arqueológica. E aí, se a gente for pensar numa área, né, com uma consistência formal similar, né, a gente vai ter um exemplo aqui no Brasil, da antiga sede de Salvador, onde é uma área, na verdade, que foi demolida e depois ela é trazida à tona, e esse exemplo de Salvador eu classifico como um exemplo de incompreensão dos vestígios arqueológicos e uma intervenção que influencia na qualidade do espaço urbano. A Praça da Antiga Sé de Salvador, né, hoje a Praça da Antiga Sé, ela já abrigou a antiga catedral da cidade, e na década de 30, essa igreja ela foi demolida justamente para a passagem de bondes na região, né? Curiosamente, uma década depois, esses veículos foram impossibilitados de transitar, né, nessa área, mas o estrago já havia sido feito, né? Nessa imagem aqui abaixo, a gente tem a proposta da intervenção que foi feita no final da década de 90, por ocasião da comemoração dos 500 anos do Brasil, e onde se buscou resgatar essas fundações da antiga catedral, colocando assim, expondo, né, em alguns pontos da praça, algumas valas abertas, mostrando essa fundação da antiga igreja, né? O que ocorre é que essas estruturas, elas já estavam bastante deterioradas, justamente pela passagem, né, de concessionárias de energia, fiação, enfim. As estruturas, elas já não tinham uma leitura muito possível. Apesar disso, né, a intervenção foi feita, essa área aberta, né, com as antigas fundações, e outras áreas de pavimentação por cima dos antigos restos. A sinalização é uma sinalização ruim, né, a gente não consegue ter leitura nem através da comunicação visual que foi proposta, daquilo que existiu. Aqui também falando sobre a questão, eram os 450 anos da cidade de Salvador e os 500 anos do Brasil, né, que motivaram essa intervenção. Outros recursos foram buscados, né, como a própria diferenciação da pavimentação para uma releitura das antigas capelas laterais da igreja, e a colocação, né, de painéis explicativos que estão em péssimo estado de conservação e que são muito poucos, né, e não se tem a compreensão dessas estruturas que motivaram, em parte, essa intervenção. 2 minutos, né? Vou correr, então. Aqui mais algumas imagens, né, essas fotos são do ano passado. E o último exemplo que eu trago é da Vila del Casale, na Piazza Armerina, em Sicília, que é um exemplo bastante discutido, né, na área do patrimônio. É um sítio que tem também uma inserção paisagística, né, numa área natural, e que foi descoberto na década de 40 e 50, né, cerca de 4.000 metros quadrados de mosaicos romanos, né, nessa vila romana. E essa intervenção, ela foi, o Cesare Brandi, né, junto com o Franco Minici, ele instituiu, né, alguns princípios para a conservação dessa área, né, e desses mosaicos que foram descobertos. Então, o Cesare Brandi, ele defende que a construção deveriam ser feitas passarelas de visitação para a observação desses mosaicos, né, passarelas a partir do alto, e que a recomposição desses ambientes da vila deveria ser feita em material transparente, né, para que se tivesse ainda essa percepção do sítio. Então, aqui, como é que o Franco Minici conseguiu, né, concretizar essa sugestão do Cesare Brandi, com a vista a partir do alto, né, a colocação de estruturas metálicas sobre as alvenarias remanescentes, né, e a partir daí a recriação desses ambientes da vila, e aqui também uma imagem desse sentido. O que ocorre que nos anos 2000, né, já
se discutiu muito sobre os impactos dessa intervenção sobre os mosaicos, ou seja, já não se tinha uma proteção dos raios solares e essas pastilhas estavam tendo problemas, né, na conservação da sua tonalidade, e se motivou um novo projeto, né, de proteção dessa vila. O projeto ele foi coordenado por um arquiteto italiano também chamado Guido Melli, que vai propor um novo envelopamento dessa região com uma estrutura opaca, uma estrutura que teria um telhado em cobre e simulando, né, até uma alvenaria. Então, nesse caso da intervenção do Guido Melli, ele propicia, né, uma leitura, uma preservação desses mosaicos, já que agora não se tem a interferência dos raios solares e desse clima, dessas condições climáticas ruins, mas ao mesmo tempo ele compromete a leitura, tanto dos próprios mosaicos, eu diria, porque a estrutura que foi proposta para o envelopamento, ela é uma estrutura muito cheia de interferências e compete com a leitura dos mosaicos e, ao mesmo tempo, não permite a apreensão dessa paisagem circundante que é tão importante, que foi destacada na época pelo Cesare Brandi. Então, outras questões, né, de acabamento dessa intervenção deixam muito a desejar e a gente percebe que há um limbo aí entre uma reconstrução literal, que se talvez pudesse pleitear, e uma atitude de evocação, que era aquilo que o franco-ministro tinha sugerido. Então, com esses 3 projetos, muito rapidamente, eu só quero mostrar, né, que existe essa questão do contexto, do contexto geográfico de implantação é muito importante quando se trata de projetos desse tipo, e que, no caso das áreas urbanas, como eu disse, que são intervenções muito mais complexas, é preciso que se perceba que esses vestígios eles devem ser incorporados ao universo cotidiano, são memórias vivas da cidade, que só assim acho que se consegue alcançar uma interface melhor entre o passado e o presente, eu diria. É isso, obrigada. Obrigada, Tatiana, pela apresentação. Como é que eu... Aí. Deixa Parou? Não, sim. ela ainda está. Pronto, agora parou. Deixa eu só dar uma olhadinha se a Júlia entrou, então vou colocar o da Júlia e do Miguel para o final, realmente. E agora a gente passa, então, para o artigo que seria o 4, né? Uma cidade em 6 partes. Análise morfológica de piranhas no sertão de Alagoas. É a Letícia Michelin, Olá, né, pessoal. que vai apresentar. Isso. Vocês conseguem ver minha tela? Sim, tá ótimo. Pronto, maravilha. Ok. Bom, boa tarde, eu sou Letícia Michelin e vou apresentar para vocês esse trabalho intitulado Uma Cidade em 6 Partes, Análise Morfológica de Piranhas no Sertão de Alagoas, fruto da disciplina de Evolução Urbana, ministrada pelo professor Valério de Medeiros, mas que também se tornou um recorte da minha dissertação de mestrado na UNB, orientado pela professora Flaviana Lira. Esse artigo tem como objetivo averiguar a expansão e relação de centralidade estabelecida entre os núcleos urbanos na cidade de Piranhas. Então, no campo da morfologia urbana, entender a cidade como um espaço socialmente construído ao longo do tempo possibilita investigar relações hierárquicas impostas na materialidade contemporânea. E a tessitura de Piranhas se mostra tensionada a partir de diferentes agentes que disputam a presença e a permanência sobre todo esse patrimônio construído e as práticas sociais. Então, ao analisar a cidade sobre o olhar morfológico, um dos eixos de averiguação principais consiste em perceber a relação entre o centro antigo diante dessa estrutura contemporânea. Então, a partir desse estudo de caso, se apresenta a excepcionalidade desse sítio em relação como o centro antigo e o centro ativo, questionando se o centro antigo configuraria como uma periferia no arranjo urbano de Piranhas, se há uma convergência com o centro ativo e se Piranhas é percebida como uma ou como várias cidades sobre o mesmo território. Bom, numa perspectiva colonizadora, tratou-se por muito tempo da noção de sertão como um sinônimo de desertão, um deserto que, além de quente e seco, seria esvaziado de urbes, de cívitas,
ou então nesse viés de homens brancos, já que esse território era vastamente habitado por povos tradicionais. E isso se referia à terra inóspita que ocupava todo o interior brasileiro. Ao perceber a fragilidade da ocupação sertaneja e motivada pela busca de metais e drogas no sertão, inicia-se um processo de abertura de caminhos e rotas de comércio no interior entre os séculos XVI e XVII. E, nesse tempo, o papel desempenhado pelos povos indígenas tradicionais foi central para a localização das capelas e dos assentamentos circundantes, porque a catequização foi o impulsionador dessa ocupação. E, nesse processo, o uso também dos indígenas como práticos e guias dos colonizadores pelos rios e território. Então, nesse contexto, se estrutura a inserção da região do Baixo São Francisco na rede urbana colonial. O rio foi essencial para a dominação da Interlândia, desempenhando esse papel canalizador dos movimentos expansionistas, e essa facilidade no escoamento de produtos direcionou a disposição de fazendas de criação de gado nas proximidades ribeirinhas. Então, ao longo desses trajetos, se consolidaram também as feiras e pontos de troca e se estabeleceram os povoados, que são entendidos como esses aglomerados distantes das vilas consolidadas, geralmente sem uma clara demarcação territorial, mas que se espacializam a partir de uma capela. Então, no século XVI, a agropecuária se estendeu ao Baixo São Francisco, formando o que consistiria no primeiro núcleo de ocupação urbana, com a vila de Entremonte. Entretanto, a limitação espacial relacionada ao posicionamento estreito nesse vale cercado pelos montes e com a necessidade de expansão comercial, a sede foi relocada para a região de Piranhas de Baixo. E assim, com a introdução da navegação a vapor no século XIX, a cidade passou a comercializar suas produções de pecuária e ligar-se a outros núcleos urbanos mais ativamente, o que possibilitou a implantação da estrada de ferro em 1881, na área que hoje corresponde à Piranha-Sede. Então, logo, a infraestrutura relacionada à produção e distribuição de produtos, representada tanto pela navegação quanto pela ferrovia, consiste num atributo morfológico central, que marca os modos de comércio, as redes de escoamento e transportes, cuja memória permanece na temporalidade. Então, com a abertura da rodovia, a L220, destacada meio avermelhada em cima, nos anos 50, a urbanização e a feira tradicional, que antes se concentravam em Piranha-Sede, em rosa, nesse mapa, migraram para os arredores da nova estrada, formando, assim, o distrito de Piau, destacado em verde. A pressão do fortalecimento das rodovias, fez com que essa estrada de ferro fosse desativada nos anos 60, levando essa antiga centralidade de Piranha-Sede à estagnação. E sem mais eventos comerciais importantes, só renovam as possibilidades econômicas nos anos 80, com a construção da usina hidrelétrica de Xingó. Essa inserção estabeleceu mudanças significativas na ocupação do solo, a fim de conferir à área todo esse aporte necessário para a população que estava migrando, construindo vias, alojamentos, dotando de toda essa infraestrutura e equipamentos essenciais, que desencadeou na construção dos 2 novos bairros, Xingó e Saúde, ali em roxo. Então, assim, observa-se que, desde o século XIX, a expansão urbana seguiu muito timidamente em direção à capital de Maceió. A partir de então, a malha cresceu consideravelmente, mas segregada ainda da cidade existente, histórica. Então, com isso, o centro histórico perdeu sua importância civil, já que o conjunto de eixos mais integrados se consolidou acima com a construção desses novos bairros. Assim, a tessitura de Piranhas é complexa e diversificada, formada por diversos agentes e instituições que disputaram sua presença e a permanência nos núcleos urbanos, tanto conformando quanto desestruturando as centralidades ao longo do tempo.
Agora, entramos na segunda parte do trabalho, com análise morfológica e configuracional. Então, a morfologia é um campo que ganha força com o estudo das cidades, não apenas como uma taxonomia dessas partes formadoras, mas também como uma maneira de traduzir os vestígios da construção social desses espaços. Entende-se como um sinônimo de configuração, que seria essa relação entre os elementos constituintes de todo um sistema, o todo, no caso, a partir do posicionamento dos cheios e vazios. E essa relação caracteriza a forma-espaço, onde a forma é expressa pelos cheios e o espaço pelos vazios. E assim, as cidades são resultantes da configuração, da forma-espaço e do arranjo, que seria a maneira como essas formas estão dispostas globalmente e entre si. Esse estudo busca por modelos configuracionais de como essas estruturas se impõem no sítio de Piranhas e relacionam-se às questões de orientação e identificação do sujeito no espaço. Então, quanto à leitura, Entre Montes, essa região em amarelo, insere o traçado regular sobre as limitações impostas pela topografia. A ocupação, que é influenciada pelo urbanismo pombalino, possibilitou a rápida construção das primeiras cidades do sertão nordestino, não apenas a Piranhas, mas bem como a decodificação bem intuitiva da paisagem a partir dessas vias estruturadoras e monumento religioso com uma hierarquia visual super bem definida. Então, diferentemente das demais ocupações de Piranhas, Entre Montes restringe a sua expansão a essa porção plana próxima ao rio, não edificando sobre os morros. A ocupação mais densa se fixa aí nessa região e, à medida que se adentra a Interlândia, se dispersa em lotes muito maiores, onde se dispõem as fazendas. Em Piranhas de Baixo, a ocupação é disposta longitudinalmente ao Rio São Francisco, avançando o morro paulatinamente e posicionando uma igreja mais acima. O casario é construído em taipa, com exemplares de meia morada ou 3/4 de morada, sobre essa malha irregular. Piranhas de Baixo tem essa ocupação do solo bem singela, de caráter residencial, abrigando, desde a sua concepção, pescadores e barqueiros. E como essa região não se insere dentro do perímetro turístico, vem sofrendo com a saída dessa população tradicional, deixando alguns imóveis esvaziados. Assim, sabe-se que essa herança lusitana se faz presente a partir da utilização de alguns arquétipos imbuídos de valores que operam nessa materialidade por meio de simbolizações. Então, na ocupação da Interlândia, esses signos conferiam sentido tanto aos colonizadores quanto impositivamente aos colonizados. Então, no adorno central da fachada da igreja, em Piranhas de Baixo, é posicionado um cocá sobre a cabeça do santo padroeiro, indicando uma possível tentativa de familiarizá-lo ao aldeamento indígena que habitava ali naquela região. Então, ligado a Piranhas de Baixo, Piranhas sede carrega ao seu traçado as atividades de infraestrutura associadas à troca, às feiras e ao escoamento de produtos e pessoas. Então, o modo de fazer português é expresso sobre essa malha irregular e marca o solo de maneira muito mais flexível, ao acentuar a hierarquia simbólica entre os imóveis de uso religioso, legislativo e o casario. O traçado parece acompanhar esse relevo, sendo envolvido pela vegetação da caatinga, e as escadarias consistem em manifestações que corroboram para essa experiência cenográfica. Bom, esse trecho está também essencialmente ligado ao papel da estação ferroviária na expansão da cidade e em torno dessas edificações que abrigam os usos predominantemente comerciais ou de serviços. As residências são posicionadas sobre os montes que passam a ser substituídas na contemporaneidade por hotéis ou albergues. Piau se estrutura a partir da rodovia L220, alocando a antiga feira do centro para esse distrito. Em traçado regular sobre esse território plano, essa região consiste na ocupação urbana mais a norte e afastada do trecho histórico.
Então, apesar de toda a extensão de Piranhas estar abrangida pelo bioma da Caatinga, Piau se diferencia por não estar próximo ao rio, e isso condiciona um espaço com menor densidade vegetativa e muito mais suscetível à seca. Então, o último núcleo urbano formado na cidade consistiu nos bairros de Xingó e Saúde, estruturados no Planalto em malha regular. Então, o traçado regular dos conjuntos possibilita o desenho muito mais simplificado e rápido, e com a maximização do território, isso gera a paisagem muito mais homogênea e que em nada se distingue das periferias brasileiras. Com isso, se percebe que Piranhas, na verdade, que o centro antigo não está exatamente na periferia, mas sim deslocado do restante da cidade. A expansão urbana desse perímetro histórico foi limitada pelos montes e pelo rio, e por isso houve essa proteção da materialidade no tempo. No entanto, a carência de infraestrutura, de equipamentos de lazer e usos da contemporaneidade tem feito com que a população tradicional migre, em grande parte, para os novos bairros de Xingó e Saúde. Então, o que se observa muito claramente nesse sítio é o fenômeno de coxa de retalhos, caracterizado por Valério de Medeiros pela composição em diferentes grelhas, sem aparentemente assim, ter uma articulação plástica ou social, ou até mesmo uma interdependência entre partes. Mas esse caráter é típico da urbanização brasileira, só que traz implicações para a relação entre centralidade e acessibilidade. Então, com o estudo do mapa axial de Piranhas, Piranhas históricas, Xingó e Saúde, ratificam-se algumas dessas questões. Bom, nesse mapeamento, as cores expressam a diferença entre acessibilidade. Então, quanto mais avermelhado, maior a facilidade do eixo ser alcançado pelos outros do sistema, enquanto os mais azulados possuem dificuldade de acesso. Então, os tons azulados são corriqueiramente associados às áreas de maior privacidade, como regiões residenciais. Mas em Piranhas, esses trechos correspondem ao perímetro de sítio histórico. Então, os eixos de vida e conexão urbana mais avermelhados estão em Piranhas de Cima, nessa via central, e paulatinamente adentram o tecido da periferia. Mas, mesmo com essas demarcações viárias, a ocupação fragmentada da forma destaca os vazios como atributo-chave da configuração espacial. Assim, o fenômeno que se observa a partir do estudo morfológico é que a forma e espaço construída historicamente segrega os diferentes agentes formadores desse sítio. Então, na realidade, percebe-se que a centralidade como motivadora do deslocamento dissocia-se do trecho antigo, instalando-se nesses novos bairros. Então, em Piranhas, o fato de do centro antigo ser deslocado do centro ativo de hoje foi negativo para a dinâmica urbana e manutenção de algumas práticas sociais, mas que, por outro lado, foi bastante positivo para a preservação da materialidade e da paisagem. Então, se por um lado as cidades que atualizam as dinâmicas contemporâneas perdem na sua materialidade, a permanência da matéria tende a dissociar-se dessa atualização das práticas na vida urbana, principalmente face aos desafios atrelados ao turismo. Então, a forma espaço, composta por elementos construídos, naturais e sociais, deve garantir o acesso às informações e interpretação sobre as permanências e mudanças ocorridas, não apenas do ponto de vista construtivo, mas também das relações afetivas e simbólicas. Entende-se que conviver com as diversas camadas caracterizantes do sítio urbano corresponde ao sinal de que o passado, muito além de definidor das transformações da paisagem ao longo do tempo, ainda se faz pertinente na dinâmica urbana do presente. E é isso, muito obrigada, pessoal. Obrigada, Letícia. Agora, chegamos aqui no último trabalho. Eu não vi a Júlia. Ela conseguiu entrar, Jasmine? Ela vai entrar daqui 2 minutinhos. Tá. Mas ela conseguiu, Miguel, solucionar o problema? Sim, conseguiu. Aparentemente tinha dado um problema no link dela. Vamos ver. Agora tem um novo link, foi gerado um novo link.
Desculpa a situação. Mas A gente essas coisas de aguarda, plataforma, às vezes, são chatas. né? Bom, se conseguir solucionar, tá ótimo. Parabéns, Letícia, pela apresentação. Vamos aguardar, então. Então, vamos fazer assim. Ela vai entrar, aí eu vou dando uma explicação geral do trabalho, aí depois ela completa, acho que é melhor, né? Aí ela faz a... Então, Mas e se ela não conseguir, Miguel? hã? Desculpa, mas e se por um acaso ela... Ah, você está com a apresentação, então tá bom. É. Deixa eu só te apresentar de novo, Miguel, desculpa. Uhum. Então, eu trabalho agora a Escola Prática de Agricultura Fernando Costa, o Patrimônio Neocolonial no interior de São Paulo, dos autores Júlia Cimabukuro, Guilherme Alves de Souza e Miguel Antônio Buzar. Por favor, Miguel. Então, bom, é assim, pessoal. Desculpa a pequena confusão. Esse trabalho ele é fruto de uma pesquisa que começou não analisando as obras neocoloniais, mas analisando as obras modernas, instituídas pelo Plano de Ação do governo Carvalho Pinto no estado de São Paulo entre 59 e 63. Essas obras modernas, elas teve um significado muito profundo e muito interessante na arquitetura paulista, porque as obras oficiais, as obras públicas do governo do estado de São Paulo até 1959, com algumas exceções, elas não eram modernas. Então, vejam, nós já tínhamos convênio escolar em São Paulo, nós tínhamos já uma produção moderna de arquitetura em São Paulo, revistas modernas, a Faculdade de Arquitetura já ensinando a arquitetura moderna, as bienais, tanto as bienais de arquitetura como as bienais de artes plásticas já aconteciam e, estranhamente, o governo do Estado não produzia obras modernas. Isso é uma questão muito, assim, muito sensível, porque se nós pensarmos no ideário, né, da arquitetura moderna, qual que é o ideário? Ela busca responder justamente, né, às necessidades e às possibilidades propiciadas pela indústria. E no estado mais industrializado do Brasil, né, o governo do estado ele não patrocinava, né, e não produzia seus edifícios públicos através da arquitetura moderna, o que realmente é uma coisa muito destoa, né, do nosso ideário. E ainda mais se nós pensarmos em 59, as obras de Brasília já estavam, né, desde 56, o concurso, as obras já estavam em curso há um ano de serem finalizadas. Então, o que aconteceu? Aconteceu que o governo Carvalho Pinto foi um governo que renovou, né, em vários sentidos, a política e as ações culturais no estado de São Paulo, ainda que depois de 64 ele tenha declinado em direção ao golpe militar, mas na década de 50 ele era um político renovador, ele fazia parte do Partido Democrata Cristão, que sofria grande influência do padre Lebré, e foi um grande renovador do pensamento urbano e, inclusive, teve sérios problemas, né, com a direita católica naquele momento, naquela década, inclusive tendo sido expulso do país uma vez. Bom, então, o plano de ação ele veio e consagrou a arquitetura moderna, e aí toda uma produção moderna que é conhecida, ela é fruto do plano de ação, como, por exemplo, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, do projeto do Vila Nova Artigas, vários edifícios escolares de Itanhaém, de Guarulhos, do Artigas, os edifícios escolares do Paulo Mendes da Rocha, de Campinas, São Bernardo, São José dos Campos, mais de 1.000 obras modernas foram construídas. E sucedeu-se depois o oposto, né? Se antes de 59 as obras do Estado elas não eram modernas, depois de 59, lógico, elas passaram a ser modernas, mas toda aquela produção anterior praticamente foi esquecida, foi negligenciada, que é muito por conta da nossa própria historiografia da arquitetura moderna, que desqualificou qualquer outra produção que não
fosse mais a moderna, mas, de qualquer maneira, apagou essa transição e colocou no limbo a produção anterior. Então, todos os próprios modernos, todos os próprios não modernos, eles ficaram, digamos assim, como eu disse, no limbo. Em particular, né, a produção, uma das produções que nós tivemos acesso foi, quando nós fomos fazer os levantamentos para ver justamente a produção do plano de ação, nós fomos aos arquivos das secretarias, né, e do Departamento de Obras Públicas do Estado de São Paulo. No caso da Secretaria da Agricultura, o que nós tivemos acesso nessa produção anterior ao plano de ação foi justamente uma produção muito rica em termos de uma extração neocolonial da arquitetura. Isso já era relativamente conhecido, a Júlia conseguiu entrar, eu só estou dando uma geral, depois você pode fazer a apresentação, Júlia. Voltando, né? Nós tivemos acesso a uma produção neocolonial que era relativamente conhecida, sabia-se, né, que existia uma produção neocolonial, mas nós não tínhamos a intensidade. E um dos exemplares, né, ou dois exemplares muito significativos dessa produção neocolonial são dois atuais campi da Universidade de São Paulo, o campus de Ribeirão Preto e o campus de Pirassununga. O campus de Ribeirão Preto, ele já foi muito alterado, mas ainda tem prédios muito significativos, sobretudo o edifício central da Faculdade de Medicina, que é um edifício tombado pelo Condefat, mas, em particular, o campus de Pirassununga, ainda que tenha vários edifícios modernos, né, em função do tempo transcorrido desde a sua inauguração na década de 40, ele ainda preserva, em grande parte, o seu traçado, né, plano de ocupação original neocolonial, e uma quantidade enorme de edificações neocoloniais. É difícil, talvez, afirmar com certeza, mas nós acreditamos que seja o maior conjunto de edifícios neocoloniais do Brasil, né? Então, agora a Júlia vai poder fazer a apresentação e discorrer sobre esse equipamento. Obrigado. Tá dando para ver minha tela? Sim. Sim, bom. Então, boa tarde. A gente vai fazer a apresentação referente ao artigo que o Miguel pôde introduzir, sobre as escolas práticas de agricultura, sobre a Escola Prática de Agricultura em Pirassununga. Bom, também, eu não estou conseguindo passar. Deu certo. Bom, iniciando aqui com o texto, né? Inicia com uma discussão sobre o neocolonial, falando sobre a escola de Pirassununga e como ela se insere em um processo de disputa e tensionamento de linguagens, discutindo o papel social da arquitetura enquanto formadora de identidade também. E na nossa análise, a gente compreende esse estilo não enquanto uma manifestação de pouca qualidade e anacrônica, mas também enquanto uma interlocução entre a modernidade e a tradição, tendo em vista também a sua permanência, que é a sua perpetuação até o momento do conjunto, e também da sua relevância sociocultural no campo da arquitetura. Durante muito tempo, o neocolonial foi considerado uma das variações do ecletismo, e atualmente, né, a gente busca redimensionar esses valores, não enquanto um componente do ecletismo, mas como uma corrente autônoma, uma linguagem autônoma que lançava um olhar para o passado, mas fazendo referência ao que seria uma arte nacional, uma arte tradicional de origem brasileira e lusitana, e era dessa maneira que os defensores do neocolonial se portavam. Bom, menos assim do que seria uma recuperação do passado, o neocolonial e os elementos presentes
na questão da retomada dos elementos presentes nas construções do século XVI e XVII, trata-se também da construção de um ideário cultural através da invenção, né, da relevância desse repertório de formas e elementos, que tem como referência essa produção do passado, não para perpetuar ele, mas para articular essas formas no presente e se adaptar aos programas que a modernidade requisitava, né, solicitava naquele momento. Ele também não se manifestou, o neocolonial, como um estilo homogêneo também, mas como uma retomada de elementos presentes em várias manifestações, em várias construções do passado, e, sobretudo, também na interpretação livre desses elementos, através aqui a gente retoma também a Mariana Bogosian-Lassal, no seu TFG, que ela publica em 2005, que ela faz uma listagem do que seriam esses elementos do neocolonial, que também não se limitam a isso, mas ela faz como se fosse um aglomerado desses elementos, que seriam os ornamentos de origem barroca, os telhados de telha capitanal, beirais largos, elementos vazados nas janelas, frontão barroco, alpendres conformados por arcadas, janelas e portas destacadas, com molduras marcadas, azulejos formando os painéis, embasamento em pedra aparente e cimalhas destacadas por cornígias trabalhadas. Também, em vários artigos da Acrópole, falando sobre as escolas práticas, existe uma ênfase na questão do caráter formador da arquitetura, também retomando aquela questão do papel social da arquitetura, que é uma coisa moderna, e de que a linguagem colonial ela conseguia corresponder a essas necessidades e era um estilo capaz de consolidar também uma identidade nacional. E, sobretudo, o neocolonial ele tratava de questões modernas, porém com uma resposta diferente do que prevalece na historiografia. Tudo isso ele reforça a singularidade do conjunto que a gente tem em Pirassununga, que foi essa tentativa de conformar uma unidade entre esses edifícios de diversos programas e também conjuntamente a um planejamento urbano que atendesse a essa linguagem. Bom, aqui para falar mais que o neocolonial ele teve uma relevância maior na sua produção habitacional e urbana, e não era muito comum, também produções escolares, mas também não era muito comum ver ela em um projeto como foi o da Escola Prática de Agricultura, em que tinha uma diversidade de programas. A construção das escolas práticas foi um projeto do interventor Fernando Costa, que tinha o intuito inicialmente de levar a modernização para o campo, em combate à imagem do Jecatatu e do atraso do país. Tudo isso em conjunto com um programa político do Estado Novo que vigorava no país nessa época. E, como resultado, né, a Escola Prática de Pirassununga foi uma entre as 10 do projeto. A gente teve outras, como, por exemplo, aqui em Ribeirão Preto, que hoje em dia abriga o campus da USP de Ribeirão, e a de Pirassununga abriga o campus da USP de Pirassununga. E tem edifícios de diversos programas, como já mencionado, em linguagem neocolonial, e talvez, possivelmente, a maior concentração de obras nesse estilo. E com também essa ideia de urbanização, assim, pensada adjunta a uma linguagem neocolonial, né? Apesar de não existir, de fato, assim, um urbanismo neocolonial, percebe-se também nos artigos da Acrópole uma ênfase... não só nisso, mas também voltando, né, para falar do caráter formador da arquitetura, com a linguagem neocolonial que estava presente ali no campus. A questão do desenho do campus, ele associa-se ao estilo dos jardins ingleses, como uma forma também de integração à natureza, que era comum você ter esse casamento entre o neocolonial e o pitoresco, e também que buscava assim, enaltecer as tradições brasileiras, que o neocolonial buscava evocar,
Bom, aqui é o traçado do campus de Pirassununga. Tem essa questão dos caminhos sinuosos, do pitoresco mesmo, assim, você tem, muitas vezes, antes de você entrar nos edifícios, você tem esses caminhos, essas curvas, que buscam emoldurar, assim, o visual e evocar essa sensação da natureza. E a preocupação, né, com essa implantação, ela é evidente, né, nesses efeitos paisagísticos e no aproveitamento das sinuosidades do terreno. Bom, o conjunto, no geral, ele, na questão da sua linguagem neocolonial, ele é uma versão mais simplificada do estilo tradicional, até porque ali já era um período, a construção do campus foi durante os anos 40, então já se encontrava num período de declínio, assim, já num período final, assim, da linguagem, do estilo neocolonial, e então já existiam muitas adaptações, assim, uma integração mais com as técnicas construtivas modernas, e o que também eu acho que, assim, contribui, né, para a singularidade, assim, das edificações desse campus. E, bom, aqui, por exemplo, a gente tem o edifício central, que é o principal edifício do campus. Ele se destaca no norte, no eixo monumental, nesse eixo principal. O edifício principal está aqui. Desde o portão de entrada, que emoldura, né, essa entrada, e ele tem um programa extenso que ele tentava atender as principais funções da Escola de Pirassununga, com dormitórios, refeitórios, anfiteatros, salas de aula, cozinha, administração, e foi se adaptando também com a ocupação da universidade posteriormente. É um prédio muito grande também, como dá para ver que ele tem mais de 10 mil metros quadrados, aproximadamente, e ele tem vários dos elementos antes classificados pela Mariana. Aqui, por exemplo, dá para ver as arcadas, o frontão, antigamente também todas as construções tinham telhado de telha-capa, mas que se deterioraram e tiveram que ser substituídos, mas isso foi uma coisa pertinente em todas as edificações do campus. Bom, o ginásio, eu quis trazer aqui também, porque ele foi uma das edificações onde os elementos neocoloniais, eles estão já mais adaptados, você não encontra mais tantos ornamentos, ele está bem simplificado aqui, não tem molduras nas janelas, dá para ver também essa junção com elementos modernos, no sentido de tem essas janelas basculantes, e elas são presentes também no conjunto inteiro. E ele também é um edifício que sofreu muito com o tempo e com a falta de proteção patrimonial, porque teve a abertura da construção da Via Anhanguera, que passa no meio do campus. Isso aqui é o traçado antigo antes da Via Anhanguera passar. Infelizmente, eu não esqueci de trazer uma imagem dela passando aqui, mas acabou que esse edifício ele sofreu muito com com a colocação da avenida ali, e ele se deteriorou muito com o tempo, e ele teve que passar por uma série de reformas. Mas é interessante ver também que ele foi totalmente construído com concreto armado, e ele tem um interior bem mais moderno do que neocolonial, de fato. Já tem essa noção modernizada do estilo, assim, e não tem uma ornamentação muito expressiva. Bom, para falar também do valor patrimonial, que é o objetivo do artigo, a historiografia, ela sempre priorizou a preservação das obras mais majoritariamente modernas, e deixando de lado, assim, obras como
as escolas práticas de Pirassununga e obras neocoloniais. As pesquisas sobre o conjunto do campus de Pirassununga já reconheceram extensivamente a sua importante posição no contexto político e artístico da primeira metade do século XX, e também atesta o pertencimento do conjunto ao estilo, né, ao estilo neocolonial, através dos vários elementos e também da sua preservação. Atualmente, assim, o conjunto ele ainda é muito íntegro, são poucas os edifícios que se perderam ou se encontram muito deteriorados. Os exemplos era esse do ginásio, mas que graças à gestão tem uma manutenção. Bom, comparando também com a USP de Ribeirão Preto, que já foi tombada nos anos 90, que também era um projeto de escola prática, e eles utilizam os edifícios neocoloniais até hoje, ele que também permitiu perpetuar-se a sua preservação e poupou também os órgãos de uma exaustão em lidar com as questões burocráticas de determinação de objetos tombáveis, e que agora é uma questão urgente no caso do campo de Pirassununga, que é agravante a disputa por espaços para ocupação de departamentos e modernização das dependências. A preservação, ela também é uma necessidade, né, como em outros casos, que ela elucida as qualidades do patrimônio, inclusive para os usuários que, independentemente de reconhecerem as suas qualidades, a secundariza, né, em função do cotidiano. Bom, o campus, já estou na conclusão, o campus, ele é um dos maiores conjuntos de obras neocoloniais do Estado, e ele tem esse enorme potencial de preservação e uma enorme importância na história do interior de São Paulo. E, no geral, o neocolonial ele tem buscado essas revisões que buscam compreender ele mais como uma linguagem moderna, o estilo da modernidade, no caso. Mas ainda ele é desprovido de qualidades, mas ele ainda é visto pela historiografia como desprovido de qualidades, e o artigo ele busca entender isso como um equívoco. E, enfim, bom, a Escola de Pirassununga é um exemplo de que não foi a falta de proteção desse patrimônio, principalmente com a depredação de alguns dos edifícios, ela faz muita falta, e ela se torna muito relevante aqui nesse caso. Essa é a bibliografia. Enfim. Obrigada, Obrigada, Júlia, pela apresentação. Acho que se quiser parar de compartilhar, a gente abre o debate. Como que para de compartilhar aqui? Peraí. Achei. Aí, funcionou. Bom, muito obrigada, então, pelas apresentações. Nós temos aí aproximadamente uns 34 minutos, estou sendo bem exata hoje, né? Acho que sobrou um tempo bom aqui para o debate. Primeiro, queria abrir aqui para o público, né? Temos desde coautores também presentes, mas temos aí um público na sessão temática. Queria, se os autores me permitirem, né, abrir primeiro para esse público, se tiver alguma questão. Então, convido aos que estão presentes para se manifestarem, pode ser por voz, pode ser pelo chat, como preferirem. Bom, quem quiser também fica livre para se manifestar aí dentro do nosso tempo, né? Bom, acho que eu vou colocar algumas questões aqui para a gente no debate, mas também convido os autores, tá? Se quiserem contribuir.
Vou colocar algumas questões na ordem das apresentações, né? Só um minutinho, gente, deixa eu me organizar aqui. Então, do primeiro, eu queria falar um pouquinho com a Júlia. Cadê? Será que a Júlia está por aqui? Está aqui, desculpa, Júlia. Achei que você tinha fechado a câmera. Em relação ao seu trabalho, né, que é um trabalho que trata de planejamento territorial articulado ao patrimônio, né, então ele permitiu vislumbrar uma série, né, de construções ao longo do tempo, uma série de aspectos que eles nos provocam a pensar em relação a estratégias, né, e potenciais da região e do município. Também achei, assim, acho que vale retomar um pouquinho, né, salientar, que o trabalho ele também permite uma compreensão, né, do patrimônio em relação ao meio ambiente e o território. Então, nesse sentido, ele agrega, né, não apenas o ambiente urbano, senão a questão do território em si e também rural. Mas queria perguntar um pouquinho do aspecto técnico do seu trabalho, né? Se você souber me informar, né? Mas acho que é uma questão que também não é tão talvez complexa. Mas o que vocês pensam dessa base de dados, né? Dessa série de questões que vocês levantaram, que elas são muito importantes em termos de investigação, mas que elas também podem ser muito importantes para a construção de políticas, né? Políticas públicas, para o planejamento urbano da cidade. Essa base de dados de vocês, vocês pensam ela alimentável? Como que vocês estão pensando o uso dessa base de dados? Para uma própria preservação desse território, mas também para uma compreensão, para uma disseminação dos conhecimentos, se é uma ferramenta também já utilizada pelo governo. Queria só que você falasse um pouquinho mais sobre essa base de dados tão rica que vocês construíram a partir, né, que vocês apresentam no artigo. Primeiro, obrigada pelos elogios. Sobre a base de dados, é uma questão um pouco complexa, porque esse trabalho ele foi construído, essa questão técnica, ela foi construída junto ao INPE, né, onde eles, de fato, produzem os dados. Nós, do laboratório e do meu âmbito de pesquisa, nós manipulamos esses dados que são disponibilizados. Então, a gente percebeu que há uma defasagem, assim, de atualização desses dados que não diretamente prejudicam, mas que também, às vezes, não facilitam tanto a compreensão atual do território. Então, essa base de dados ela é construída por diversas pesquisas no laboratório, tentando identificar mesmo a compreensão de cada município do Espírito Santo. São realizadas diversas pesquisas em diversos municípios, para que haja essa base de dados mesmo e que ela seja acessível para outras pessoas. Então, a partir do meu trabalho, dos outros elaborados, essa compreensão, essa manipulação desses dados e esses mapeamentos, eles são sim para serem consultados para auxiliar assim, no que for necessário, tanto de políticas públicas, tanto de compreensão territorial, patrimonial, por parte da comunidade, né, visto que essa comunicação gráfica, de visual, ela é mais simplificada do que, por exemplo, um texto técnico, né, para a comunidade que às vezes não tem tanto acesso. Então, eu acho que te respondi, mas é sim para ser acessado e a gente quer que tenha mais disponibilidade de dados, né, e mais fáceis também de serem consultados para que essa base aumente, né? Obrigada, Júlia. Sim, respondeu. Era um pouco nesse sentido, né? Porque atualmente tem se pensado muito em inventário digital, existem algumas propostas, e o seu trabalho é uma possibilidade de ampliar, né, os critérios, os aspectos de análise. Acho que ele traz uma dimensão, né, mais ampliada. Então, é um pouco nesse sentido, se vocês pensam uma base, né, mais ampliada e se ela é acessível e alimentável, né? Sim, sim.
Eu vou seguindo a sequência, eu tenho uma pergunta para cada trabalho aqui. Então, se vocês sintam-se à vontade, se quiser complementar o do autor que eu estiver perguntando, mas estou conversando aqui com os presentes e com os autores também. Do trabalho da Tatiana, também parabéns pela apresentação, Tatiana. Achei muito interessante, né, durante a sua apresentação, o modo como você apresenta, né, em diferentes contextos, alguns exemplos arqueológicos, né, e aí nos faz pensar muito sobre o nosso contexto brasileiro. E o que me provocou essa primeira reflexão foi logo ao início, quando você coloca uma imagem, né, do México, de um sítio arqueológico no México e outro, né, na Itália. E logo após você traz o exemplo brasileiro, né? Então, nesse sentido, né, pensando-se todo um campo que a gente tem ainda por reconhecer, né, como você trouxe no seu trabalho, em relação a estruturas arqueológicas, as nossas próprias origens, né, que estão sendo muito revistas em termos de reconhecimento e valorização, eles nos trazem questões, por exemplo, aqui, vou dar um exemplo, estou eu aqui em São Carlos, né, na sede do Enan Park, poderia estar em outro lugar porque é virtual, mas tem se falado um pouco desse contexto multicultural, né, essa, inclusive, dificuldade da gente compreender o passado, mesmo que seja por restícios arqueológicos, em que a gente enquadra, numa certa medida, né, algumas informações dentro de um quadro que ele seria estático, né? Então, por exemplo, se eu for falar de povos originários, né, eu englobo numa categoria de povos e muitas vezes esses povos, eles são móveis, né? Em algum momento eles ocupam o território, em outros eles são nômades, né? Então eles migram. Então, nesse sentido, né, existe uma série de questões dentro do contexto brasileiro e da América Latina que a gente ainda precisa reconhecer, né, e que é um pouco do que o seu trabalho já instiga. Aí eu te provoco um pouquinho no sentido de você trouxe uma carta europeia, né, no sentido da arqueologia. Queria mais colocar uma questão, uma pergunta, que ela pode suscitar um não como resposta, mas se não caberia uma carta arqueológica brasileira ou no contexto da América Latina que reconhecesse um pouco mais essa realidade, né, em razão dos nossos povos originários e da informação que nós temos, que ainda não é suficiente para compreendermos as dinâmicas do passado, né? Então, eu queria, se você pudesse falar um pouquinho sobre isso, em função do seu trabalho, né, que traz essa ideia de estrutura arqueológica, era um pouco nesse sentido. O que você pensa nesse contexto brasileiro e América Latina diante de uma possível necessidade de revisão dessas cartas arqueológicas, né, por exemplo, europeias? Legal. Eu trouxe ali a Carta de Lausanne, né, que é de 1990, que fala a conservação do patrimônio arqueológico deve ser sempre feita no seu local de origem, né? Eu entendo, sim, acho que sim, todas essas recomendações internacionais, elas devem ser adaptadas mesmo nos seus locais de trabalho, enfim. A própria legislação brasileira, no que se refere à arqueologia, ela é muito falha, né? A gente tem, inclusive, uma legislação que dificulta até o reconhecimento dos sítios arqueológicos históricos, né? A legislação, ela tem um entendimento dúbio nesse sentido, então, não só a adaptação dessas recomendações, mas a legislação institucional mesmo deveria ser ampliada, né? Eu acho que quando a gente fala, né, dessas intervenções nas áreas arqueológicas, apesar de reconhecer que realmente esses artefatos ou essas estruturas não devem ser removidos do seu local, eu acho que essa musealização, ela também não é uma coisa estática, né? Isso deve ser uma questão dinâmica, também deve ser avaliada ao longo do tempo, né? Esse passado, ele é construído, e não é construído, não é essa visão estática, é justamente isso que eu critico, quando se coloca simplesmente um guarda-corpo e uma placa dizendo que ali existiu os restos, ali estão os restos da antiga Igreja da Sé. Eu acredito que essa construção desse passado, ela tem que ser dinâmica e tem que ser em conjunto com a sociedade, né? Eu acho que os instrumentos estão precisando ser construídos, né? A legislação, como eu falei, no Brasil, ela é muito ruim, a própria prática também, seja a prática do campo, né, entre arquitetos e arqueólogos, ou mesmo
a própria formação dos profissionais arquitetos, ela tem essa dificuldade, e a gente não tem disciplinas, né, que tratam da arqueologia. A gente está começando agora a ter disciplinas que tratam dessas questões nos cursos de especialização de patrimônio, e, enfim, eu acho que eu acabei até falando, levando para vários lados aí a resposta, mas é porque também é uma provocação, né, assim, ó, respondendo à pergunta, objetivamente, eu acredito que sim, deveriam ser avaliados instrumentos aqui para a América Latina e para o Brasil. A gente não vejo uma adequação completa desses instrumentos, a gente sempre tem as peculiaridades locais. Eu acho que também, por conta do patrimônio imaterial, que no Brasil é tão rico, né, e reconhecido, esses processos eles são realmente mais dinâmicos do que podem ser em outros locais. Obrigada, Tatiana. Né, eu não saberia responder também de uma forma muito lógica, né? Porque acho que existe toda uma necessidade de um corpo, de uma formação, de ações educacionais, mas era um pouco ouvir, né, a sua opinião sobre essa questão que é muito recente. A Flaviana está levantando a mão. Fica à vontade, Flaviana, por favor. Oi, gente, boa tarde. Me escutam? Sim, boa tarde. Peço desculpas, eu estou meio adoentada, não sei se minha câmera abriu. Bem, queria parabenizar a mesa, né, muito interessante, com artigos muito variados, né, estou acompanhando aqui a Letícia como coautora, e eu queria trazer uma questão especificamente para a Tatiana, né, que me suscitou alguma reflexão, se ela pudesse falar um pouquinho mais, porque o tempo é sempre muito curto, eu sei que ela tem muito material, né, foi uma pesquisa extensa, sobre a atuação de Cesare Brandi, né, como foi que ele orientou aquela intervenção e em que medida aquela materialidade resultante, você entende, Tatiana, que ela está em acordo com os pensamentos de Brandi, né? Porque, assim, quando eu olhei, obviamente, eu não conhecia a intervenção, ela não me parece ser mínima, né? Ela parece tocar na materialidade original, ela cria um jogo de sombras e de luz diferente, né? Sobre o mosaico que está no chão. Então, assim, ela não parece seguir aquele princípio da mínima intervenção, tão defendido por Brandi. Ela também não parece trazer um equilíbrio entre estética, história, enfim. Eu fiquei pensando, claro, a partir de uma análise visual rápida, que nesse caso específico houve uma falta de sintonia ou de correspondência entre a reflexão, né, da via crítica do restauro e aquele caso. Eu queria te ouvir. É isso. Muito obrigada. Perfeita, Flaviana, a sua colocação. Essa intervenção eu considero que é o ponto fora da curva, realmente, da teoria de Brandi, porque ele vai falar justamente que as ruínas não devem ser, não se deve intervir nas ruínas, somente consolidar, né, o mínimo de intervenção, etc., e nessa ocorre justamente o contrário, inclusive o reconhecimento dessa inadequação da teoria dele, eu inclusive coloco na tese também. Ele vai trabalhar no texto dele, os princípios que ele propõe para essa intervenção fazem parte de um texto que ele escreve, que chama Arqueologia Siciliana, e aí ele recomenda, né, que se tenha essa visão do alto, tal, fala muito da questão da inaliabilidade, nem vou saber repetir agora, que é, não sei, não fugiu a palavra. Quando não é também não vou saber, inalienabilidade. Inalienabilidade dos monumentos, né, dessa questão de não poder se tirar nada daquele local, mas, ao mesmo tempo, em função da qualidade artística daqueles mosaicos, né, que realmente eram muito extensos e estavam extremamente íntegros, ele vai abrir essa exceção, né, dizendo que eles deveriam ser protegidos da geada, da chuva, da seca, e por isso eles precisavam ser cobertos. E aí é que ele abre essa condição, né? Cada caso é um caso mesmo. Então, realmente não tem como a gente aplicar a teoria, né, de modo integral, a teoria dele. Ele fala que em alguma parte do texto ele diz que, nesse caso, não se poderia ter o fetiche pela ruína, e sim era possível fazer essa intervenção. Inclusive, nessa bibliografia que eu pesquisei para a tese, o Giovanni Carbonara, né, que é um dos
pensadores atuais, ele vai, num texto dele, ele fala, inclusive, que essas questões de Brand, né, do respeito à ruína, da intervenção mínima, elas poderiam ser desconsideradas em função desses bens arqueológicos precisarem de comunicação. O Giovanni Carbonara vai também abrir uma brecha nesse sentido. Mas foi ótima a sua pergunta. Muito bom, muito obrigada. Abre, assim, né, muitas possibilidades de reflexão. Eu vou ler tua tese, Tatiana. Obrigada, viu? Leremos, Flaviana, também fiquei muito interessada. Dos trabalhos, eu vou seguir algumas perguntas, mas queria reforçar alguns pontos aqui que, né, também me deixaram assim instigada, no sentido de que eles provocam reflexões de revisões, né? Cada um dos trabalhos, nas suas medidas, né, nos seus diferentes aspectos, eles trazem essa necessidade do campo do patrimônio de uma revisitação, seja a incorporação do meio ambiente e de um entendimento desses dados, né, como que dados técnicos podem nos auxiliar nesse sentido. O da Tatiana, com essa questão arqueológica, né, que eu já coloquei a questão que nos provoca a pensar a América Latina e o Brasil. E agora eu queria fazer a pergunta para a Letícia, né, também tem coautores aqui, sintam-se livres, né, para participar ou responder. Em relação ao trabalho, né, o que a gente percebe são, né, numa certa medida, essa segmentação da cidade, né, durante a sua evolução ao longo do tempo, e que traz um entendimento, claro, de aspectos morfológicos, né, consolidados e compreensíveis no território a partir, né, da sua própria topografia, do território e de aspectos, né, que a Letícia trouxe aqui para a gente no artigo. Essa análise, né, morfológica como, né, um mosaico, como, né, uma compreensão do território brasileiro, ela me instiga um pouquinho, né, no sentido dos campos da geografia. Vou te colocar, embora o trabalho seja voltado para a morfologia, vou provocar um pouco nesse sentido, de uma questão de ritmos diferentes, né, o Sancler, que é um professor da Universidade Federal do Pará, coloca, né, o ritmo das áreas patrimoniais em relação, por exemplo, a intervenções a outros pontos da cidade, né, esses ritmos do cotidiano, como eram os ritmos históricos, né, desse espaço e como hoje na cidade, né, essa diferença de ritmos se colocam, que é uma questão que ao ver a apresentação me instigou, né, que diferentes ritmos, esses trechos, né, esses segmentos, né, não sei se seria o termo mais apropriado, existem ou se há algum conflito nesse sentido de ritmos, né, no dia de hoje. Mas ele também traz, o Sancler, quando ele analisa, né, o território, a cidade de Belém, ele traz questões em relação à mobilidade, a mobilidade entre os diferentes pontos da cidade. E que a existência de uma mobilidade e acessibilidade, ou a sua ausência, também traz, né, questões para esse desenvolvimento. E para uma autonomia, né, então, no sentido desses segmentos, não seria bem segmentos, mas fragmentos, né, urbanos que vão se constituindo ao longo do tempo, que a conexão entre eles também pode, né, ter uma relação direta entre a sua expansão ou não. Aí, nesse sentido, também lembro de Fernando Carrión, discutindo a América Latina e a matriz histórica da cidade, né, que é uma cidade autônoma. Então, a minha pergunta, né, ou provocação também, é nesse sentido, se esses espaços urbanos, né, núcleos urbanos, se eles apresentam autonomia ou se essa relação, que ela é espacializada de uma forma, né, tão expansiva no território, se a sua autonomia se faz em relação a uma cidade ou realmente são 6 cidades dentro de uma cidade, que é provocando um pouco o título do trabalho de vocês. Aí, se pudessem falar um pouquinho nesse sentido. Tá ótimo, Maísa, muito obrigada. Obrigada por mediar também essa sessão. Então, vamos lá. Na verdade, sobre o campo da geografia, sim, há uma convergência muito grande. Acho que, Valério, se quiser comentar, pode aprofundar um pouco mais sobre isso. Mas, na verdade, a morfologia tem esse berço, esse pezinho na geografia mesmo.
e ganha espaço no campo da arquitetura a partir entre o século XX e XXI, mas, na verdade, já é o que vai sendo discutido muito antes disso, na geografia. E quanto ao ritmo dessas áreas patrimoniais, né, como é que isso se coloca frente aos diferentes bairros e trechos, enfim, se há conflitos. Na verdade, o que se percebe espero ter mostrado direitinho pelas fotos, mas essa diferenciação tipológica muito grande entre as unidades construtivas dos setores históricos e do que é moderno, do que é novo. Isso, inclusive, no ponto de vista dos vazios, dos componentes meio, né, que tratados sobre a forma e espaço. Então, sim, existe essa diferença muito grande entre esses espaços, mas, ao mesmo tempo, o que se percebe nos trechos mais históricos é essa convergência para o Rio São Francisco e como essas edificações se comunicam a partir da inserção da paisagem, não só por meio dos montes, mas também por meio da caatinga, como isso permeia dentro das edificações também. Como os lotes, na verdade, estão muito misturados dentro dessa paisagem. Quanto à mobilidade e o desenvolvimento, quanto ao desenvolvimento e autonomia que podem vir a partir disso, enfim, como essa conexão se dá, né, a partir da expansão. Na realidade, eu entendo que Piranhas realmente consiste numa cidade dividida em 6 partes. O que se percebe apesar de 2 pontos principais serem os motivos ou base para a economia, que seria o turismo hoje em dia, e a questão da hidrelétrica, é que não há uma inter-relação, principalmente entre Piau, que ficaria mais lá em cima, em vez, não sei se vocês lembram do mapa, mais lá para cima, com o restante da cidade, enfim, há essa questão de sem dependência, sabe, uma da outra. Então, o turismo acaba se condicionando mais à parte histórica mesmo, não permeando sequer a região pesqueira dali, que também é composta por casas antigas, enfim, não abriga isso. E acaba que a hidrelétrica atende mais a esses 2 bairros mais modernos de Saúde e Xingó. Então, é isso. Não sei se te respondi. Se não ficou claro, eu posso aprofundar um pouco mais, mas acho que é isso. Acho que é isso. Acho que é um pouco nesse sentido, né? Dessa autonomia. Acho que você já respondeu, né? Cada um tem a sua importância principal. A Mônica Junqueira estava com a mãozinha levantada ou não? Eu não sei se era o meu cursor, acho que era o meu cursor, desculpem. Agora que eu estou vendo que ele aparece como mão. Achei estranho uma mão diferente, de outra cor. Eu vou seguir aqui, né, que eu movi ele. Eu não sou muito habituada ao Zoom, pessoal, então me desculpem. Queria colocar uma questão para o último trabalho, então, né, da Júlia, do Miguel. Em relação ao trabalho, né, essa valorização do patrimônio, né, vamos colocar, embora seja brasileiro, no interior do estado de São Paulo, queria parabenizar pela importância do trabalho, né, esse período eclético, né, que como a Júlia colocou, né, inicialmente reconhecido como eclético, depois o neocolonial vai, né, se desenvolvendo no sentido de terminologias, né, que abarcam essa arquitetura, que correspondem a essa arquitetura. No entanto, durante a explicação da Júlia, né, fica bem evidente que em alguns momentos a gente empresta termos, né, de uma arquitetura moderna, ou que a gente pode fazer uma associação a uma arquitetura anterior, o que nos leva a perceber, né, essa necessidade de maior conhecimento técnico também dessa arquitetura específica, no sentido da criação de um repertório próprio, se é o caso, né? Porque também podemos reconhecê-la como uma arquitetura que, numa certa medida, é uma transição, não estou aqui afirmando, estou colocando questões, né? Mas que, sem dúvida, esse reconhecimento da arquitetura universitária, vou colocar aqui numa outra caixa de análise,
ela é muito importante diante do seu simbolismo, né? Acho que o trabalho todo evidencia essa questão da potência simbólica, né, de uma arquitetura que é proposta para um campus universitário ou que, tendo um edifício originário, ela é adaptada, né, esse edifício é adaptado para um novo uso também educacional e que pode auxiliar bastante na própria gestão do edifício. Então, queria ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês pensam em relação a uma gestão ou uma valorização desse patrimônio universitário, embora seja um caso específico, né, da Universidade de São Paulo. O que vocês pensam nesse sentido, como uma possibilidade de uma política de preservação ou de uma análise específica, se for o caso? A Júlia colocou, conforme ela fazia a apresentação, uma apresentação muito difícil, né, porque quando a gente tateia o desconhecido, né, é sempre muito complicado, né, buscar os termos, buscar... Então, esse paisagismo, né, se ele é de fato um paisagismo específico desse período, ou se ele corresponde a outro período. Então, todo esse campo, né, desconhecido ainda da arquitetura no sentido de uma identificação para então a gente possa pensar numa valorização. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, se vocês têm alguma uma reflexão sobre, né, uma possibilidade de uma política de preservação específica e também do neocolonial. Posso falar um pouquinho, Ju? Tá. Então, assim, primeiro, assim, só tentar localizar aquilo que a Júlia apresentou. Na origem, no início do século XX, o neocolonial parecia como uma expressão própria, né, diferente do ecletismo, inclusive disputavam, né, a hegemonia em termos arquitetônicos. A historiografia, sobretudo a historiografia moderna, ela embaralhou, né? Ela, por tanto desprezar o ecletismo como o neocolonial, acabou embaralhando os dois, né? E o neocolonial, durante algum tempo, virou, né, para alguns autores, aquilo que a Júlia falou, uma expressão do ecletismo, né? Ou seja, mais um estilo histórico, historicista, que não dialogava com a modernidade, ponto, acabou, né? E aí tem aquela famosa frase do Mário de Andrade, que ele diz que a arquitetura neocolonial, junto com a arquitetura eclética, transformaram a capital São Paulo, né, num grande bolo de noiva, né, numa cidade de vários bolos de noiva. E aí, toda essa descaracterização e desqualificação do neocolonial, né, do ecletismo e do neocolonial, ocorreu depois de toda a historiografia, o Lemos e assim por diante, né? Bom, o Cassel e o Conduru, eles acho que iniciam, né, em termos genéricos e mais gerais, uma recuperação e uma discussão, né, das qualidades no caso do neocolonial. E, em particular, o que eles colocam, e acho que está correto, talvez a Júlia tenha colocado algum momento moderno, mas assim, não o neocolonial como moderno, mas o neocolonial como um estilo da modernidade, né? Ele não é um estilo, ele não é um neo no sentido de uma recuperação gótica e assim por diante. Não, as questões que ele coloca são as questões presentes na modernidade, uma delas é a identidade, né, e a formação, um estilo para a identidade nacional. Não que isso também não estivesse presente em outros neos, mas no caso neocolonial de uma forma muito específica. E não por acaso, né, tem um trânsito de arquitetos, e no caso paradigmático, Lúcio Costa, né, do neocolonial para a arquitetura moderna. Então, acho que isso dá um panorama, né? E eles recuperam, né, a questão do pastiche, né? Para eles é justamente uma questão que não é vista necessariamente como negativo, né, mas como uma forma de interlocução dos problemas que a modernidade estava trazendo. Enfim, é uma discussão um pouquinho, daria para aprofundar um pouco mais. Mas, pegando assim as duas questões que você falou, a definição do neocolonial, né, e a questão da sua preservação, particularmente nos campos universitários. A gente tem um certo, digamos assim, cacuete, né, de simplificar muito a arquitetura moderna. Então, a gente repete os 5 pontos do Le Corbusier e entende que tudo aquilo, toda a arquitetura moderna cabe dentro dos 5 pontos do Le Corbusier.
Bom, se a gente olha a arquitetura do Le Corbusier, olha a arquitetura do Frank Lloyd Wright, olha a arquitetura do Gropius, do Mies van der Rohe, para ficarmos nos 4 mestres, elas são completamente diferentes e são modernas. Então, a dificuldade que a gente tem para definir determinados elementos da arquitetura neocolonial, que a gente reconhece o prédio como neocolonial, mas não detalha, por vezes encontra um ou outro elemento, mas não aquele conjunto. Se a gente transportar, por exemplo, para as casas do Wright, essa mesma discussão, das casas do Wright para a casa do Le Corbusier, e tentarmos achar, né, os 5 pontos ou pontos de ligação, nós vamos ter a mesma dificuldade. Só que nós já naturalizamos, né, Frank Lloyd Wright e Le Corbusier como modernos. Então, nós não divergimos, não buscamos, né, uma não compreensão, nós buscamos uma aceitação daquilo como moderno. E no neocolonial, ainda que acho que tem um campo para nós explorarmos, né, uma definição maior dessa linguagem, ela também não é uma linguagem homogênea, como de nenhum estilo. Isso que eu acho que é importante, né? Isso que é importante. Bom, mas, justamente por ser esse estilo da modernidade, não é surpreendente encontrar no neocolonial, assim como não é surpreendente encontrar no ecletismo, né, a aplicação de materiais modernos, né, como no caso do concreto. É isso que é interessante, né? Ainda que nesse campus, né, existam obras menores, porque o campus ele tem desde a casa de funcionários, casa de professor, casa de diretor, hospitais veterinários, uma série de laboratórios, assim, a gente não pode mostrar, mas de fato é um conjunto muito grande, e aí você tem soluções diferenciadas do ponto de vista construtivo para, né, cada tipo, cada conjunto de edificações. Mas nós não devemos ver como surpreendente, né, o uso do concreto quando se faz necessário, como, por exemplo, uma estrutura do ginásio, que necessita, né, de um vão maior. Com relação à preservação, nós gostaríamos muito que na Universidade de São Paulo, e em todas as universidades, mas particularmente na Universidade de São Paulo, esse valor patrimonial ele fosse reconhecido de forma linear, mas ele, infelizmente, não é, né? Não é. O fato de ter 2 campos neocoloniais e só um edifício de um campus ser tombado, eu acho que já dá a dimensão desse não reconhecimento. E o mais grave, o campus de Ribeirão, que é um campus que inicialmente ele era uma fazenda de café, então tem vilas ecléticas de trabalhadores italianos, né? Milanesa e, se não me engano, siciliana. Há 2 semanas atrás, 3 casas foram demolidas pela prefeitura do campus, né? 3 casas históricas tombadas pela Agência de Patrimônio Municipal. Então, o problema do patrimônio, o problema da sua defesa é muito candente, né? A gente critica muito, e com razão, né, determinados setores da sociedade, mas fomos pegos de surpresa por essa atitude, no caso da Universidade de São Paulo. O que o trabalho pretende, né, é justamente trazer à luz essa obra, essas obras, e particularmente o campus de Pirassununga, que é desconhecido, é impressionante. Ele é fruto ele tem um mestrado, uma dissertação, ele tem uns 2 trabalhos, mas ainda é amplamente desconhecido pela própria historiografia. Eu não conheço um curso, um livro de arquitetura brasileira que cite o campus de Pirassununga como um exemplo, e talvez um grande exemplo de arquitetura neocolonial. Não sei se vocês... Aquele edifício central, aquele tridente enorme, ele 10 mil metros quadrados, é uma coisa impressionante em termos construtivos, né? E ele é completamente desconhecido. Então, acho que a gente tem ainda muito a fazer, né? Esse trabalho é um trabalho, e esse outro é um trabalho que busca revelar, né, essa produção justamente visando a sua preservação. Se eu pudesse dar só um pitaco na questão da arqueologia, parabéns ao trabalho da Tatiana, mas em relação à pergunta, parabéns a todos os trabalhos, mas em relação à pergunta da Maísa,
com relação à Carta Patrimonial Sul-Americana Brasileira, ou que afete as nossas questões, a Tatiana colocou, digamos assim, um certo primarismo ainda do nosso trabalho de arqueologia, né? E eu acho que, assim, põe primarismo, né? Porque agora estou tendo contato com os arqueólogos que estão pesquisando na Amazônia as povoações, os povoados indígenas, e é impressionante como nós não temos a menor ligação com esse trabalho, né? Lógico, quer dizer, mais uma coisa, né? Que é uma história de núcleos, estruturas urbanas, né? É difícil a gente falar estruturas urbanas, né? Mas, enfim, estruturas de conglomerados, né? Que não são cidades, mas são formas de conglomerados urbanos que nós desconhecemos totalmente, e os arqueólogos estão muito à frente, os arqueólogos propriamente ditos, estão muito à frente de nós, mas sem contato conosco, que acho que teríamos que ter uma grande conexão, né? Tudo que foi descoberto nos últimos 20 anos, né? Que já é hoje notícia, já é conhecido, né? As terras pretas da Amazônia, né? A Amazônia fruto do trabalho humano, a disseminação, né, de vários povos, é uma coisa fantástica, assim, só para, desculpa falar um pouquinho, mas existem 350 línguas diferentes na Amazônia. Não existe nenhuma diversidade linguística no mundo deste porte. E a gente trabalha sempre a coisa com Tupi, Guarani, Tupinambá, como se fossem, né, grandes grupos homogêneos e nada mais. 350 línguas diferentes, né, com troncos, com raízes linguísticas diferentes, ou seja, uma coisa completamente distinta daquilo que podia se esperar, né? E, portanto, também tem, né, uma cultura de habitações totalmente diversas que nós passamos ao lago até agora dela. Era isso, obrigado. Não sei se eu respondi, mas... Não, sim, respondeu, Miguel. Eu acabei, a equipe técnica avisou que falta 5 minutos, mas eu não sei que horas que a mensagem foi enviada. Eu João, acho se que você... passamos, né? Passamos. É porque em algumas sessões tinha uma margem maior, mas acho que já podemos rumo ao encerramento. Queria agradecer as respostas. Passamos um pouquinho, né, João? Obrigada. Queria agradecer as respostas, agradecer, então, novamente a todas as apresentações, foram muito ricas, o debate também muito rico. E, Miguel, não tinha falado ainda do caso, né, da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, porque é um caso triste, né, recente. Foi bom você também nos atualizar, né, em relação à antiga fazenda Monte Alegre, eu acho que né? Isso. Que é o nome do bairro ali também. Então, eu queria agradecer a todos, acho que temos que encerrar, segundo a equipe técnica do João. Muito obrigada, João, muito obrigada, André. André, excelente mediador aí, me ajudou na minha função também. Eu queria agradecer imensamente ao André. Pessoal. Muito obrigada a todos. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Prazer. Obrigada, pessoal.